Bom, então sejam bem-vindos à sétima aula do nosso curso de Desenho e Impressão 3D. Hoje a gente dá continuidade aqui no software do Cura, tá? Nas aulas anteriores a gente já viu bastante coisa sobre o Cura, sobre como está utilizando, os parâmetros que são configuráveis aqui para impressão. E hoje a gente dá continuidade que a gente vinha vendo, tá? Hoje a gente termina de ver o software como um todo, tá? A gente vai terminar os últimos parâmetros aqui. E depois dessa aula eu vou passar um exercício para ver se ficou claro o software, se vocês estão conseguindo compreender o que a gente está passando, tá? Então, sem mais delongas, vou lá já. Beleza, então, refrigeração. Esses parâmetros são referentes à ventoinha que tem dentro da impressora, tá? Vou demonstrar uma imagem aqui, ó. Dentro da impressora, aqui, ó, perto do extrusor, a gente tem como se fossem esses mini ventiladores, tá? E a função deles é refrigerar a peça o mais rápido possível. Porque o que acontece? Aqui o filamento está vindo, tá? Ele vai ser derretido e vai ser depositado no material. Só que quando ele é depositado no material, você quer que ele enrijeça, né? Volte a ser sólido. Então é necessário, algumas vezes, utilizar essas ventoinhas, tá? Para poder refrigerar logo o material, para que ele possa endurecer logo, para que você continue a impressão, tá? Você não quer depositar material em cima de material, estando ele em estado líquido. Então você acaba utilizando essa ventoinha para estar refrigerando esse material. O uso da ventoinha ele vai variar bastante dependendo do material que você utiliza para imprimir. Aqui a gente já colocou a 7.3D ABS, tá? Esse material aqui para a impressora 7.3D. Então o Cura, né, ele já configurou para a gente aqui, ó, a velocidade da ventoinha 0. E por que isso? O ABS ele é um material que ele se solidifica muito fácil e rápido, tá? Então não é necessário você estar utilizando a ventoinha para estar enrijecendo o ABS, tá? Se você utilizasse outro material, como o PLA, por exemplo, aí sim seria necessário o uso da ventoinha, tá? Com uma velocidade próxima do 100% aqui, justamente para estar refrigerando a peça camada a camada enquanto está imprimindo, tá? Aqui a gente está utilizando o ABS, então a gente consegue deixar os parâmetros como eles já estão configurados aqui pelo Cura, tá? Não é necessário a gente estar alterando a velocidade da ventoinha, visto que não é nem necessário estar utilizando ela durante a impressão pro ABS, tá? Então a gente vai deixar a configuração que o Cura aqui já colocou pra gente, devido ao material que a gente colocou aqui para estar trabalhando, tá? Tá, então vamos para suporte agora. Vou clicar aqui. Bom, então para que serve o suporte? O suporte ele é uma estrutura que é necessária ser feita numa peça para que seja possível estar fazendo algumas partes da peça. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fatiar aqui para mostrar um pouco melhor. Para visualizar aqui. Aqui nessa peça ela é feita por camadas, tá? Como eu fui explicando. A extrusora ela vai começar desde essa parte de baixo, vai fazendo camada a camada, né? Soltando o material aqui e vai subindo, tá? Nota que até aqui não tem problema nenhum. Ela tem uma estrutura embaixo, vai continuar fazendo. Então ela vai terminar de fazer essa parte de baixo, vai continuar fazendo essa parte aqui do meio, tá? Ela tem material embaixo, então ela tem uma estrutura para continuar aumentando a altura, né? Continuar fazendo as camadas. Só que o que acontece? Quando chega nessa parte aqui, ó, essa parte do meio, assim, dele aqui, ela tem estrutura embaixo. Ela tem essa peça embaixo, então ela consegue depositar material aqui em cima, né? Só que essas partes aqui, ó, da frente e de trás, percebam que não tem nenhum material embaixo. Vou até girar aqui para ficar melhor. Ó, quando ela for depositar nessa parte aqui, ó, não tem nenhum material embaixo. Então, quando a extrusora fosse soltar o material que sai derretido a altas temperaturas, ele ia despencar, ia cair, ia estragar a peça toda. Ela ia fazer essa parte certinho, camada a camada, e chegando nessa parte, ela ia soltar na mesa, porque o material ainda não está firme quando sai da extrusora, tá? Ele sai no estado líquido, quase se solidificando. Mas quando ele solta aqui, se não tiver uma estrutura embaixo, ela vai cair na mesa. Para resolver esse tipo de problema, e para que seja possível a gente fazer uma peça como essa, existe o suporte, tá? E como que a gente faz? A gente vem aqui em suporte, clica para habilitar ele, né, primeiramente. Vamos fatiar para ver. E ele já vai aqui, ó, ficou um pouquinho estranho, mas é assim mesmo. Ele já vai aqui preparar uma estrutura para que a gente seja capaz de imprimir essa peça sem muito problema, tá? Pode parecer um pouquinho estranho, mas é assim mesmo.
ele é uma camada mais fina de material que vai ser utilizada na peça, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele vai começar a fazer essas camadas aqui, tá? Só para que haja estrutura para a gente fazer essa parte de cima. Essas camadas aqui não vão fazer parte da peça, tá? Quando a gente terminar de imprimir, elas vão ser destacadas. A gente consegue destacar com facilidade essas camadas, tá? E elas só servem para dar estrutura para a peça. Então, nesse caso, por exemplo, dessa peça, a gente teria que utilizar suporte, tá? Em muitas peças que a gente tem que imprimir, geralmente a gente utiliza o suporte. Ele é uma ferramenta que é muito importante para a gente estar utilizando e facilita muito a nossa vida aqui. As configurações de suporte aqui, ó. Geralmente eu não costumo mexer tanto aqui, tá? Estrutura de suporte eu costumo deixar normal, tá? Geralmente é recomendável que se deixe normal. Colocação de suportes. Aqui é uma parte que geralmente eu deixo em todo lugar. O que acontece? O suporte, ó, perceba, tem parte dele que pega na mesa, tá? Ó, essa partinha aqui, ó, tá na mesa. E tem parte dele que começa a partir da peça, tá? Nesse caso aqui, é necessário a gente ter suporte aqui, ó, que vai da peça até a peça, tá vendo? Só encosta na peça e na peça, tá? Não encosta na mesa de impressão. Isso é necessário para dar sustentação nessa parte, tá? A parte ruim de você ter que colocar suporte entre a peça e ela própria é que talvez fique mais difícil de estar destacando depois e provavelmente vai deixar alguma marquinha aqui na superfície, mesmo que não seja algo que fique muito aparente na peça, mas de qualquer jeito ela vai deixar uma marquinha aqui, tá? Então, essa é a parte ruim de você colocar um suporte entre a peça e a peça. Sempre vai deixar uma marca, vai ser difícil de estar retirando depois. Pode ser, pelo menos, que fique mais difícil de estar retirando. Nessa peça aqui a gente não tem para onde correr, a gente tem que fazer esse suporte aqui no meio, tá? Para que ele consiga fazer essa parte daqui, ó. Vou até deixar aqui, ó, tocando a mesa apenas, só para mostrar. Algumas peças a gente pode deixar tocando a mesa. E aí, eu vou virar aqui para ficar melhor. Ó, aqui, ó, tá vendo? Todo suporte aqui só toca a mesa. Poderia ser que nessa peça isso aqui já fosse capaz de segurar, tá? Mas assim, indo para um lado mais conservador e seguro, né, de estar imprimindo, eu deixaria nessa peça aqui em todo lugar, tá? É que assim, na impressão 3D você não tem os parâmetros exatos que você tem que usar, tá? Você tem que ir testando, imprimindo e vendo os parâmetros que você melhor se adequa. Aqui eu estou passando alguns parâmetros que eu costumo utilizar, tá? Algumas ideias que a gente tem antes de imprimir, tá? Para estar utilizando esses parâmetros, mas a gente acaba fazendo bastante teste, tá? Antes de imprimir uma peça, às vezes é necessário você imprimir uma, duas, três vezes antes de imprimir a peça que vai ser realmente utilizada, porque é necessário realizar alguns testes, tá? É muito difícil você vir aqui configurar uma primeira vez e a peça já sair exatamente como você quer, tá? Então você configura, você testa, você tenta diminuir o material que está utilizando, o tempo de impressão, até chegar numa peça que satisfaça o que você quer, tá? E que consiga se adequar à aplicação que você quer dar para ela, tá? O que mais aqui, ó? O ângulo aqui eu não costumo mexer, tá? Eu deixo que o Cura mesmo calcule. Padrão de suporte. Aqui no padrão de suporte, eu costumo deixar em formato de linha, tá? Aqui ele está em zigue-zague, acho que fica fácil de ver aqui, ó, tá vendo? Ele vai e volta aqui, ó. Eu costumo deixar em padrão de suporte em formato de linha, porque ele tem umas vantagens em relação ao padrão de zigue-zague, tá? O padrão de zigue-zague, geralmente, ele pode dar um pouquinho mais de resistência, tá? Ser um padrão mais seguro. Mas o padrão de linha, geralmente, ele costuma me atender. Ele costuma deixar menos marcas nas peças, tá? É um pouquinho mais fácil de se retirar. Geralmente vai economizar um pouquinho de tempo e um pouquinho de material também, né? Que já é algo válido, ele já economiza um pouquinho para você. Então eu gosto bastante de estar utilizando para dando suporte de linha, tá? Densidade eu mantenho. Esses números aqui abaixo eu costumo manter, tá? Não costumo estar editando, não. Olha, tem esses comandos aqui embaixo, tá? Esses comandos aqui são para habilitar outra camada entre o suporte e a peça, tá? Vou habilitar aqui para ficar mais claro. Ó, percebam que aqui ele fez uma camada extra, ó. Vou aproximar. Aqui, ó. Tá vendo? Ele faz essa camada extra. Isso aqui serve bastante para não deixar marcas na peça, tá? Então, se você trabalha com uma peça que você não quer nenhuma marquinha nela aqui, um enfeite, alguma coisa do tipo, você geralmente trabalha habilitando esse teto de suporte e a base de suporte, tá?
Porém, isso aí aumenta um pouquinho o tempo de impressão e o material gasto. Então, talvez não seja necessário habilitar esses parâmetros se você trabalha com uma peça que não seja para enfeite, por exemplo, que não seja muito estética, tá? Beleza, a gente vai para o próximo parâmetro, então. Tá, então, aderência à mesa. Bom, primeiro, por que é importante a gente estar configurando a aderência à mesa? Quando você está imprimindo a peça, você não quer que ela desloque, você não quer que ela caia, você não quer que ela ande para um lado, então você quer que ela fique sempre fixa, tá? Para que você consiga aumentar essa aderência da peça à mesa, para que ela consiga ficar bastante fixa, tem alguns parâmetros aqui que você consegue mexer, tá? O que acontece? Antes de você estar imprimindo a peça, geralmente você pode entre aspas, gastar um pouquinho de material aqui na mesa. Aqui ele já veio para mim selecionado o Brim, tá? Eu vou fatiar aqui para ficar um pouco mais fácil. O Brim, como eu já disse anteriormente, vou tirar o suporte para começar a visualizar. O Brim seria esse material gasto extra, tá? É como se fosse um aumento da primeira camada aqui, tá? Isso aqui seria para você fixar melhor a peça aqui na mesa, tá? A desvantagem de estar utilizando o Brim seria que ele pode deixar um pouquinho de material na peça quando você destacar. Então pode ser necessário um pós-processamento, tá? Pode ser necessário que você, por exemplo, tenha que lixar a peça depois de estar utilizando o Brim. Mas eu costumo estar sempre utilizando ele, que ele deixa a peça bem fixa na mesa, tá? Coisa que você pode mexer aqui, ó. Aqui ele está com contagem de linhas do Brim de 10. Eu costumo diminuir um pouco isso para economizar material e tempo, tá? Costumo colocar por volta de 6 linhas. Ele já consegue estar fixando a peça aqui e está sendo bem utilizado, tá? Brim somente para fora tem que deixar ligado, tá? Você não quer que ele... Quer ver? Eu vou mudar a visualização aqui. Eu não quero que ele gaste, faça o brim aqui na parte interna, tá? Então sempre na parte de fora só. Porque se eu colocar na parte interna aqui da peça, pode aumentar a minha aderência, mas vai ser mais difícil de remover esse brim depois de impresso, tá? Então eu costumo deixar apenas na parte mais externa da peça, tá? Aqui no caso. Bom, ainda tem o skirt. O skirt, ele não seria para fixar a peça na mesa. O skirt seria, eu vou aumentar o número de linhas aqui para ficar mais fácil de ver. O skirt seria mais para você avaliar como está saindo o material. Percebo que ele não encosta na peça. Então seria para avaliar se está saindo uma boa quantidade de material, tá? Antes de você começar a imprimir sua peça. Porque às vezes você pode começar a imprimir sua peça e o material está falhando para sair do extrusor. Então você já testa aqui antes de estar imprimindo a peça em si. Mas eu prefiro utilizar o Brim, porque o Brim em si também consegue fazer isso com ele. Vou fatiar aqui novamente. Ó, fica bastante perceptível aqui, ó. Ele já começa, a primeira parte que a impressora faz é o Brim, e você já consegue, olhando para a impressora, ver se o material está saindo corretamente, tá? Outra forma é o Raft. E o Raft, ele é mais utilizado para peças que tem pouco contato com a mesa, tá? Vou fatiar aqui, ó. Ele é uma estrutura que fixa mais do que o Brim. Ele é um pouco mais grosso, ó. Percebe que ele tem algumas camadas aqui nele, tá? E ele fixa mais a peça à mesa. Só que para o meu caso aqui, ó, ela tem um contato grande com a mesa. Então não é necessário estar utilizando o Raft. Eu posso estar utilizando somente o Brim. Mas se fosse uma peça que tem pouco contato com a mesa, a superfície de contato é pequena, aí sim seria interessante estar utilizando o Raft, tá? Que ele conseguiria segurar a peça para que ela não tombasse durante a impressão, não descolasse. Enfim, seria bastante interessante a gente estar utilizando o Raft. Nesse caso, então, eu vou deixar o Brim para esse tipo de peça, eu acho mais interessante, tá? Não gasta tanto material, não demora tanto e já consegue fixar bem essa peça aqui para mim, tá? Tá. Esses três últimos parâmetros aqui a gente vai acabar não vendo, tá? São parâmetros que não vão influenciar tanto assim a impressão que a gente já configurou. E as configurações que a gente já colocou nessa peça já seriam suficientes para a gente estar imprimindo essa peça com qualidade sem que houvesse nenhum problema com a impressão, tá? Então aqui a peça já está totalmente configurada, tá? Falando de uma maneira mais básica, a gente já configurou todos os parâmetros mais básicos para impressão.
Então, a partir de agora, o nosso trabalho seria salvar essa peça e mandar para a impressora, tá? Só demonstrando aqui, a gente iria fatiar, a gente iria salvar aqui no cartão de memória, tá? O cartão de memória a gente iria inserir na impressora, iria selecionar a peça para começar a imprimir, tá? Antes de imprimir, a gente ainda ter alguns cuidados com a impressora, é necessário, por exemplo, colocar cola na mesa de impressão, mas a partir disso, a impressora já faria todo o trabalho de impressão, você teria a sua peça, tá? Nesse caso aqui, como a gente colocou o BRIM, ainda seria necessário um pós-processamento, a gente teria que destacar o BRIM e se sobrasse algum material colado na estrutura aqui, a gente talvez tivesse que dar uma lixada na peça, mas aí a peça já estaria pronta, tá? Já estaria impressa e pronta para ser aplicado, independente do uso que você quer dar para ela, tá? Bom, então aqui a gente terminou de ver o software do Cura, tá? Existem mais parâmetros que ainda podem ser estudados, tá? Mas seria um nível mais avançado. Aqui nesse curso a gente vai parar por aqui. Eu acho que já deu para a gente entender como é que funciona o Cura, como é que funciona a impressão 3D. Já deu para a gente pegar legal essa ideia. Então, a partir daqui a gente já consegue estar projetando uma peça e imprimindo ela, tá? A gente também já viu o SketchUp, tá? Nas primeiras aulas do curso. Então, a gente já terminou o Cura. Então, a gente já é capaz de projetar uma peça e imprimir ela. Então, essa aula eu vou finalizar ela por aqui, tá? Só na próxima aula eu vou estar passando um exercício, tá? Que eu vou fazer junto com vocês. E aí a gente vai imprimir uma peça, tá? Mas então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vê melhor como vai ser feito esse exercício. E aguardo vocês na próxima aula, então. Agradeço pela atenção e valeu!